Eu serei pai de multidão, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidão, tocarei em muitas gerações. Salvação, eu vejo alfa, reviúva, filhos pródigos, tão longe do Pai, consolar os que choram, libertar os cativos, preparar Evangélica Assembleia de Deus em Lucial. 50 anos de adoração, pregação e vivência no imensurável amor de Deus. Na década de 60, Estados Unidos e União Soviética travaram uma batalha espacial jamais vista na história desses dois gigantes da economia mundial. Seus olhares estavam voltados para o segundo céu. A Lua era o alvo. Em solo americano, dois homens estão sob os cuidados do governo. Alimentação, saúde, médicos e psicólogos são alguns dos privilégios que estão a serviço de Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Neil Armstrong e Buzz Aldrin estão sendo preparados para o projeto espacial Apollo 11, que em breve pisaria o solo lunar, satélite natural da Terra. Os olhares dos que simpatizavam com a ideia, dos leigos no assunto e de quem mesmo não acreditavam nessa façanha do homem, estão voltados para cima. No dia 20 de julho de 1969, na televisão, jornais e revistas impressos, imagens e fotos mostram o gigantesco passo da ciência. Euforia, esta sinaliza o maior feito do homem em sua história. Não obstante a façanha humana pisando em um astro no segundo céu, acima exatamente no terceiro céu, onde está o trono do Todo-Poderoso, no coração de Deus por sua imensa graça, uma família do estado de Minas Gerais é constrangida a deixarem seus familiares e rastros culturais e atenderem uma chamada especial com Deus, como Deus fez a Abraão. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Como muitas outras que migravam para as terras oeste do estado de Mato Grosso, buscando melhores condições de vida, esta família, composta de 13 membros, sendo adultos e crianças, carregava em sua bagagem, além de apetrechos e objetos pessoais, o evangelho pentecostal, o que foi anunciado pelo profeta Joel, que dizia: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões, terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Tendo seu cumprimento registrado em Atos dos Apóstolos, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente ao mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Lucialva era ainda uma pequena clareira em meio à imensidão de floresta amazônica. Os relatos da irmã Democracina deixam evidente as dificuldades encontradas por eles quando aqui chegaram. Quando chegamos a Jauru, seguimos em direção ao povoado de Lucialva. A estrada era ruim, só se via mata. Muita chuva deixava as estradas com muita lama. Quando chegamos no Taquaruçu, tivemos que pegar nossas coisas, colocar em cima de carro de boi, banguês. A solução foi seguir a pé. Uns foram de cavalo, era muita lama. Já estabelecidos nas terras lucialvenses, como de costume, esta família reúne para fazerem um culto de adoração a Deus. Assim descreve os irmãos Júlio Pereira e Democracina Rosa. O primeiro culto foi realizado em nossa casa mesmo, pois ainda não havia um templo construído, era necessário uma igreja. Em 1969, Jauru era pastoreado pelo pastor João Rodrigues, em memória. Em Lucialva, conta com a cooperação do recém-chegado irmão Paulo Rosa. Hoje, pastor Paulo Rosa, em memória. Paulo Rosa tinha 32 anos de idade quando assumiu a responsabilidade dos trabalhos que aqui estava começando. E trabalhou voluntariamente. Palavras do irmão Júlio Pereira e da irmã Democracina Rosa. Havendo necessidade de um local para congregarem, os irmãos adquirem um local e constroem o primeiro templo da Assembleia de Deus em Lucialva. E este local torna-se o ponto de encontro dos irmãos. Relata o irmão Júlio Pereira e irmã Democracina Rosa. Fizemos uma igreja de lasca de madeira, tábua de sumaúma, coberta de folhas de coqueiro e lona. O piso era de terra mesmo, onde todos nós, 13 pessoas, reunimos para cultuar a Deus. E por muitas vezes passamos em vigília. O dirigente era o irmão Paulo Rosa e cooperava com ele o irmão José Martins. Neste simples tempo, anunciavam o poder da palavra de Deus para a salvação, curas e milagres, e batismo no Espírito Santo. E como resultado da pregação do Evangelho, os irmãos testemunham dos grandes feitos, milagre e conversão, como descreve. Assim descreve a irmã Democracina. Tínhamos um primo por nome de Genésio, e ele adoeceu e precisava fazer tratamento, mas a saúde dele só foi piorando, e ele teria que ir para Cáceres. Foi quando ele fez um propósito que, se fosse curado, aceitaria Jesus como Salvador. Ele recebeu a cura e aceitou mesmo a Jesus. Nós testemunhamos este milagre na vida dele. O pastor João Rodrigues dava assistência aos trabalhos realizados nesse templo, e em muitas oportunidades aqui chegou a pé ou montado em cavalo, emprestado por moradores da comunidade de Taquaruçu. Neste pequeno templo foi realizados os trabalhos de Santa Ceia, como instituição divina. Os irmãos nestas celebrações anunciavam a volta do Senhor Jesus, como diz as Escrituras. Em meados dos anos 70 a 72, receberam a visita do pastor Benedito da Silva, presidente das Assembleias de Deus, região de Cáceres, que veio pessoalmente cultuar a Deus com todos. O crescimento desta igreja em número de fiéis foi nos moldes da igreja primitiva. Muitos caíam na graça do novo movimento, que era diferente no falar em línguas, evidências da manifestação do Espírito Santo. Com a chegada de novos irmãos que migravam de outros estados da federação, como o cooperador Guilherme Serra e irmã Olívia e seus filhos, presbítero Guilherme Serra Filho, e outros tiveram-se a necessidade de construírem um templo com maior capacidade. O irmão Júlio Pereira relata
como se deu o crescimento do número de fiéis e como reuniram para construírem o novo templo. As pessoas vinham para os cultos e aceitavam a Jesus Cristo como Salvador. A igreja, que já era pequena, já não cabia mais o número de irmãos. Foi então que o pastor João Rodrigues, no ano de 1973, iniciou a construção do novo templo em um terreno doado pelo senhor João Rocha, um dos fundadores de Lucial. Nós reunimos em multirões, dividindo o pessoal para os trabalhos. Alguns faziam as valas para a fundação, outros lascavam as pedras. Uns faziam transporte das pedras com caminhões e carros de boi, e outros trabalhavam de pedreiros. O pastor João Rodrigues era o mestre de obra, e assim, em pouco menos de um ano, já estava pronto o novo templo. O evangelho aqui pregado e a proporção da obra rompe as barreiras geográficas do estado. E a Igreja Assembleia de Deus recebe o irmão e cantor Luiz de Castilho para comemorar o aniversário do irmão e cooperador Guilherme Serra. E neste mesmo ano regressou a esta terra o pastor Benedito da Silva. Como ordenado a pregar o evangelho, este ministério contempla os sinais e as maravilhas de Deus. Muitos eram batizados com o Espírito Santo, curas divinas e livramento se tornava algo comum entre os irmãos da primeira década desse ministério. O testemunho do irmão José Justo, vulgo Juquinha, é uma forte evidência da operação do Senhor Deus naqueles dias. Aceitei Jesus no ano de 1973, aqui mesmo em Lucialva. Desci as águas batismais no ano de 1975. Mas no ano de 1976, algo tremendo acontece em minha vida. Fui desenganado pela medicina de uma doença por nome tiriça preta. Fui para o hospital e lá o doutor me mandou de volta para morrer em casa. E até me disse que no hospital não é lugar de ninguém morrer. Então era para eu vir para casa. Chegando em casa, não tinha mais nada o que fazer. Mas Deus tinha a solução e eu fui curado em nome de Jesus. Os que aceitavam a Jesus como Salvador, sendo moradores das comunidades vizinhas, cediam suas casas para a realização dos cultos. Assim, todos os moradores dessa região distrital foram evangelizados. Nestes novos pontos de culto, o evangelho era tão impactante que muitas almas se rendiam ao Senhor, sendo outras batizadas no Espírito Santo, e muitos eram curados. Nestes cultos comunitários, os dirigentes colocavam à disposição de crentes ou não crentes que quisessem um culto em seus lares, em um culto que estava sendo realizado na congregação do Palmital. O dirigente Milton Valim, hoje presbítero Milton Valim, perguntou a alguém que gostaria de receber um culto em seu lar. Uma criança de aproximado 11 anos de idade levantou a mão pedindo culto para a casa de seus pais com quem morava, sem ter falado nada com eles, sendo definido pelo irmão Valim o dia e a hora do culto. A irmã Maria Helena descreve o acontecido. Minha irmã acompanhava o pessoal da igreja, ela sempre fazia presente, e como era de costume se oferecerem para dirigir culto nas casas, minha irmã pediu este culto, mas nós não sabíamos de nada. E sendo meu pai homem muito sistemático, minha mãe não contou nada para ele, que os crentes viriam até nossa casa para realizar um culto. No dia seguinte, minha irmã falou com a nossa mãe. Ela, sabendo do comportamento de meu pai, ficou preocupada. Quando nosso pai chegou do serviço, minha mãe falou com ele que os crentes viriam até nossa casa para um culto. Ficou calado, mas depois disse que venha. Se marcou, deixa vir. No dia e horário marcado, lá vieram os crentes e começaram o culto. Cantaram, oraram e pregaram. E quando fizeram apelo,
Meus pais aceitaram a Jesus e até hoje estão nos caminhos do Senhor. No templo sede aqui em Lucialva, os cultos passaram a acontecer nos domingos, terça-feira e quinta-feira. O culto com os membros no sábado, às vésperas de Santa Ceia. O trabalho de escola dominical também foi iniciado e acontecia nos domingos, das 12 às 14 horas, que tinha como professor o cooperador e dirigente Paulo Rosa, alcançando um alto número de alunos. Foi feita a divisão das classes por falta de espaço. Todos estudavam no mesmo espaço que era dentro da igreja. Com a saída do irmão Paulo Rosa, o pastor João Rodrigues nomeou o presbítero Guilherme Serra para dirigências dos trabalhos em Lucialva e comunidades circunvizinhas. Guilherme dá continuidade aos trabalhos deixados pelo seu antecessor, com ênfase na evangelização, e abre novos pontos de culto, locais estes de longas distâncias, mas que por ele e alguns que cooperavam na obra faziam de pé. A presença de Deus era algo tão marcante, parecia que o evento de Pentecoste com frequência acontecia no meio do povo. Assim descreve o presbítero irmão Guilherme. A operação de Deus era algo maravilhoso e extraordinário em nosso meio. Cultos comuns ou de vigília, o poder de Deus se manifestava de forma tão grande que o dia às vezes amanhecia e todos estavam reunidos na presença de Deus. Às vezes um ou outro levantava para ir embora, caminhava em direção à porta e retornavam novamente para o centro da presença de Deus. Era algo marcante. Culto de terça-feira eram muito abençoados. Em um destes, 15 crentes foram batizados pelo Espírito Santo. Como na igreja primitiva, nossos irmãos também padeceram ataques e perseguições. O irmão Cordovil relata em poucas palavras o acontecido da época. Muitos me chamavam de pastor e até me atiravam pedras. O dirigente presbítero Guilherme relata: muitas vezes, homens temidos pela sua alta periculosidade, armados com revólveres, punhais e facão, ou outros objetos letais, tentavam invadir o templo e fazer parar o culto ou a pregação. Em muitos destes eram crentes e que queriam levar uma vida de adultério e não aceitava correções, mas Deus nunca deixou que fizessem nada. Com todas essas perseguições, o Senhor da igreja continua a acrescentar o número de fiéis. O ministério que aqui iniciara com 13 membros, 13 irmãos no ano de 1969. Na década de 80, Deus confirma seu apreço pelo ministério das Assembleias de Deus em Lucialva, que se firmava nos moldes da doutrina pentecostal. A liberdade que os fiéis davam ao Espírito Santo em falar em línguas, profecias, dons espirituais, sinais esses que seguiam os fiéis, é testificado por nossa irmã Nilza, hoje em memória, irmã Democracia. O trabalho foi iniciado com 13 pessoas em 69. Em 1983, já tinha 154 matriculados na escola bíblica dominical. O dirigente presbítero Guilherme Serra presencia algo marcante em seu ministério final nos anos 80. O número de fiéis aumentou tanto que obtivemos mais de 300 matriculados na escola bíblica dominical e 150 membros em plena comunhão. Muitos fatos ocorridos com a permissão de Deus simplesmente fazia com que os crentes tinham a certeza da proteção divina em todos os momentos através do Espírito Santo, que foi prometido à igreja e que estaria com ela todos os dias até a consumação do tempo. O irmão José Justo conta uma incrível experiência que obtivera com Deus. Quando voltávamos de uma campanha de oração, já estava escuro, um cachorro avançou em mim na altura do meu pescoço e clamei a Deus: Deus, não tenho nenhum pau, porque se tivesse até bateria nele, pensei. Mas no mesmo momento ele caiu morto. Foi Deus que me livrou, confirmou o irmão José Justo.
A ação do Espírito Santo entre os fiéis os levava a uma vida de comunhão entre si, e quando havia diferenças ou intrigas, reconheciam a necessidade de perdoar e serem perdoados. Como descreveu o salmista: "O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união." Muitos obreiros e cooperadores nos anos iniciais romperam as dificuldades, os medos com muita força, fazendo pelo reino, e empenharam para que muitas almas chegassem a Deus. Com o passar dos anos, moradores de Lucialva foram migrando para outras regiões, e uma dessas mudanças foi do presbítero Guilherme Serra. Assim, os irmãos Adalto e Osvaldo, que já cooperavam com o presbítero, assumiram a dirigência dos trabalhos de forma voluntária. Com o elevado número de fiéis da Igreja Assembleia de Deus em Lucialva, contribui de forma significante para a emancipação do ministério em Jauru, no dia 20 de outubro de 1990, empossando aqui o pastor Joaquim Luiz Ferreira. O primeiro dirigente pastor de tempo integral desta igreja foi o pastor Leonardo, empossado pelo pastor Joaquim no ano de 1991. Realizou várias obras construtivas, como a casa pastoral, reformas no templo sede, e reabrindo pontos de culto e construindo templos nas comunidades, como Nova Aliança, Jardim das Pedras e também no Rio dos Peixes. No ano de 1995, com a saída do pastor Leonardo, Amadeu foi empossado, ficando à frente dos trabalhos 10 anos, moldando a igreja através da palavra de Deus. Amadeu foi responsável por um grande trabalho, onde o objetivo era levar os irmãos do templo central para as comunidades, e em muitas ocasiões aconteciam vigílias. Várias almas foram acrescidas à igreja durante seu ministério. 2006, empossado pelo pastor Joaquim e o pastor Sinomar, por 8 anos pastoreou este rebanho. Homem de mensagem molhada com lágrimas, tem em suas mãos a responsabilidade de trazer novamente os fiéis a um convívio coletivo. Cria o trabalho mensal de consagração nos cultos de Santa Ceia, e no mesmo dia 3 cultos em lares diferentes, com departamento de crianças, jovens e irmãs nas casas, da sequência aos trabalhos comunitários e culto nas casas dos irmãos, deixando uma valorosa cooperação. Em 2013, é empossado o pastor Silvanei pelo pastor Joaquim Luiz, homem de gigantesco conhecimento, levando-nos a um intenso entendimento da palavra de Deus, primando pelo avivamento individual e coletivo da obra do Senhor na vida da igreja, com a primazia de nos livrar das heresias existentes no presente momento, um verdadeiro homem de Deus e mestre de obras nas construções dos grandes templos. De 1969 a 2019 são 50 anos. Deu início com apenas 13 pessoas. Digo, um tempo em que defender a fé era para quem tinha convicção de chamada. Como o saudoso pastor Paulo Rosa, que abriu as estradas para esse tão grande ministério aqui em Lucialva. E com ele muitos irmãos que já dormem no Senhor. E por que não dizer dos que ainda estão conosco, que estiveram naqueles dias no culto há 50 anos, como a irmã Democracina e o irmão Júlio Pereira. Diante desta tão linda história, o mesmo Deus que se fez presente no início e nos anos que sucederam até chegar à nossa geração, dos que puderam viver e vivenciar grandes feitos, pois o mesmo Deus que operou maravilhas no passado opera no presente. É possível ver nas páginas desta história milagres e livramento acontecer desde seu início, e testificamos os muitos milagres em nossa geração, como da irmã Oroni, que foi curada de um problema gravíssimo de coração, da irmã Maria Borba, que, desenganada pela medicina, tinha apenas 6 meses de vida. A partir do diagnóstico, já foram mais de 4 anos e ela continua com vida. Do irmão Edson, que clamava de uma forte dor na nuca, e após a oração, o mesmo testificou da cura. A irmã Eliane Custódio, que estava grávida com suspeita de toxoplasmose, temia pela vida do pequeno Miguel.
e em um culto na casa do irmão Ló, foi acalmada quando ouviu uma interpretação de línguas, que o que ela gerava era um vaso precioso nas mãos de Deus. Aleluia. Deus tem falado na sua igreja. É um fato que muito comoveu esta obra. É que o mesmo Deus que cura, livra, prepara para o encontro. Este fato aconteceu no ano de 2016, quando, usado por Deus, o diácono Claudinei, hoje presbítero Claudinei, disse que Deus iria recolher alguém nesta igreja e que estava preparando tudo para este encontro. No dia 6 de agosto do mesmo ano, o evangelista Marcos e cantor Marcos de Goiânia, em palavras proféticas, disse que Deus traria uma multidão de pessoas para mostrar o tamanho da obra que ele fez. No dia 9 de setembro, a igreja despedia do irmão Marco Adriano. Foi possível. Foi possível lembrar que antes de partir, o irmão testificou de uma santificação por completa na vida e que sentia que Deus iria fazer uma tão grande obra na sua vida. Irmãos, só confesso que pensaria em escrever muito mais, mas aqui foi o limite para mim. O mesmo Deus que iniciou a obra, Ele fala muito e de muitas maneiras. Geração que está rumo talvez ao centenário, mantenha o foco. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. E sei que teria muitos outros testemunhos para serem contados aqui. E Deus colocou no meu coração, a partir de agora, escrever a história por completo da igreja em Lucialva. Fazer uma busca desde como começou nas comunidades. E deixar registrado para a geração que vai sucedendo. Porque nós somos agraciados por Deus. Eu fico tão feliz, com sentimento tão realizado, porque vejo, por exemplo, aqui, usando assim o nome da irmã Democracina, também do irmão Júlio Pereira, pessoas que estiveram aqui, naquele tempo que você olhava para todos os lados, era mata. Realizaram o primeiro culto. E quando eles testificam que a ação do Espírito Santo era algo tão tremendo, que eles não queriam sair da presença de Deus. Que a nossa geração tenha um compromisso com Deus, de fazer valer o que os nossos patriarcas no Evangelho aqui fizeram por nós. Que nós venhamos com força, com muita força mesmo, porque isso não é simples, irmãos. Muitos, já foi dito aqui, muitos confirmaram a sua fé em um tempo que não era fácil dizer eu sou crente. Hoje dizer que é evangélico, você sabe como é, todo mundo diz eu sou evangélico, mas eu quero saber se tem alguém que pode dizer assim, eu sou salvo. Ser crente, talvez todo mundo pode ser. Agora, ser salvo e falar assim, se ele voltar agora, eu saio dessa terra e vou morar com ele na glória, aí não sei quantos têm essa condição. Isto é o maior valor que nós carregamos nessa história. Faço meus agradecimentos ao pastor Amadeu, que já estarei passando para você, pastor, pela ter confiado a mim e também ao irmão Gustavo esse trabalho, aos jovens que dedicaram muito
Eu disse que eu cheguei ali naquele cantinho, eu tive que segurar para não chorar. E na verdade não era para ter feito isso, era para deixar derramar lágrima, porque disseram que pessoas que nem são evangélicas entraram lá dentro e choraram bastante. Irmãos, isso é verdade. Eu imagino assim, que as fotos, claramente que ela não tem o poder, deixar bem claro. Mas as pessoas que estão ali registradas, elas carregaram consigo o peso do Evangelho. Como a sombra de Paulo, João, esses homens, elas curaram. Aquilo ali tem um efeito muito grande na história da igreja, viu? Então, pastor, muito obrigado por ter dado a gente esta confiança, viu? Que Deus abençoe.